quem não me conhece, oi, eu sou a Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e hoje a gente vai reagir ao vídeo desse cara muito gente boa que eu conheci no evento do YouTube, um querido, inclusive eu tenho até foto com ele, querem ver? Ó, eu e Carlazinho. Ele é gigante, galera. Ó o meu tamanho perto dele. Enfim, muita gente boa, um querido, e ele tá falando de um assunto que me toca. Então a gente vai reagir a Cauê Moura mais uma vez, beleza, galera? Antes disso, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, dá o hype, entendeu? Galera, a gente precisa chegar em 100 mil até o final do ano. Talvez isso seja uma meta um pouco ousada, talvez, mas eu gosto de metas ousadas. Eu gosto de ver esses números crescendo, as pessoas ficando cada vez mais dependentes do meu conteúdo e gostando cada vez mais de mim, eu me tornando cada vez mais poderosa. Vamos começar? Eu, obviamente, estou com a minha canequinha do BRICS, ó. São eu os líderes do BRICS. Martin News. Gostaram? Bora! Cara, se eu conto pra essa galera que o fato da gente ter uma bancada evangélica tão forte hoje no nosso Congresso Nacional passa pela Guerra Fria e o conflito entre Estados Unidos e União Soviética, você acha que eles iam querer botar o chapéu de alumínio e falar que eu tô conspirando? Então, é o seguinte, viu, rapaziada? Bota o chapéu de alumínio, então, que nós vamos falar exatamente disso aqui hoje. 50! Assustou? Você assustou aí? 50% é o que eu vou arrumar de desconto máximo pra... Cauê, te adoro, mas eu vou pular o merchan, mano. Se você já se perguntou, pô, como que pode o povo cristão ter ficado tão fechado com o capitalismo, né? Sendo que Jesus era um cara do voto de pobreza. Como que pode o evangélico ser tão anticomunista hoje? Se Jesus estivesse vivo, ele provavelmente seria amigo do Jones Manuel. A gente se pergunta e fala assim, ué, mas Jesus, pelo que eu ouço falar, ele não era praticamente um socialista? Ele não era um cara que falava de dividir tudo? Quando o cristão descreve o céu, ele não tá basicamente descrevendo o modelo de sociedade que a gente gostaria de ver no comunismo? Ninguém tem fome, não tem classe social, todo mundo tem suas necessidades atendidas, todo mundo é feliz, todo mundo é igual, entendeu? Como que pode hoje eles estarem fechados com o bolsonarismo? Eu tô aqui pra te falar, camarada, que tudo isso é projeto. E é projeto estadunidense que veio vigorar aqui no quintalzinho deles, que é a América Latina, tudo pra poder combater o avanço do que um dia foi chamado de teologia da libertação, que era aquela relação que o crente, né, que o cristão tinha com um conceito mais de esquerda, de igualdade mesmo, de amor. Eu tenho uma amiga que tá fazendo o TCC dela exatamente sobre a influência das religiões neopentecostais na política brasileira. Quando a gente tá falando desse modelo, por exemplo, de religião evangélica que a gente tem no Brasil hoje, e, gente, respeito completamente, tem até amigos que são, mas é um modelo importado, né? Não é um modelo 100% nato brasileiro. É importado dos Estados Unidos. Isso tem relação direta com o que eu acredito que o Cauê vai falar. Até porque tudo que vem importado dos Estados Unidos pra cá é poder, soft power. A gente fala disso o tempo todo, gente. Mas é porque é meio que carta marcada mesmo, sabe? Não tem muito o que fazer. É isso aí e é isso aí. A questão, né, das religiões neopentecostais dos Estados Unidos é que elas vieram como instrumento de poder, elas vieram num contexto extremamente capitalista. Esses dias, por exemplo, eu vi o post que era profissões que você deveria ter se você quer ganhar muito dinheiro. E pouca gente pensa sobre. Aí tava lá, tipo, algumas profissões X, assim. E, mano, pastor. Oi? Quê? Não à toa, hoje no Brasil a gente vê pastor muito mais que como líder religioso. Na verdade, pouco se vê o pastor como um líder religioso. É muito mais quase um coronel, né? Um líder político daquela comunidade. É um político. É um cargo político e é um status social, né? Ah, tá ficando com o filho do pastor, quer dizer que tá pegando alguém que tem dinheiro. Vocês ficam se perguntando como é que eu fico sabendo de todas as notícias do mundo todo ou que fontes eu utilizo que eu sei que são confiáveis pra poder me informar sobre o que tá acontecendo no mundo? Pois é, como estudante de Relações Internacionais, eu tive acesso a algumas fontes do mundo todo. E eu sou uma pessoa que gosta de ler as notícias na fonte. Eu gosto de ler as notícias no lugar onde elas estão acontecendo. E por isso, ao longo da minha faculdade, eu fui fazendo tipo um compiladão de 3 fontes de notícia por país de todos os países do mundo. Sim, dos mais de 200 países, porque eu sou maluca. E aí, pra cada país tem 3 fontes de notícia. Uma mais à direita, uma mais à esquerda, uma mais a centro. Pra alguns países eu escolhi uma pró
pró-governo, uma contra o governo e uma mais neutrona, enfim. E agora, essa coletânea de notícias tá disponível pra vocês, galera. Vocês podem adquirir, vocês podem ir atrás das notícias vocês mesmos. Sempre que acontece alguma coisa, como que aconteceu no Nepal, ou no Reino Unido, ou na França, enfim, vocês podem ir atrás do que a mídia local tá falando sobre isso. É uma coisa muito interessante pra quem gosta de relações internacionais, quer saber o que tá acontecendo no mundo, pra vestibulandos que estão estudando atualidades, e ele já tá disponível pra todo mundo, tá? Pra adquirir. Foi uma coisa que deu muito trabalho, mas que eu acho que vale muito a pena. E é isso aí. Para os pobres, tá ligado? Um bagulho meio Padre Júlio Lancelotti. Como pode o evangélico de hoje não gostar do Padre Júlio Lancelotti? É assim! Padre Júlio Lancelotti é o meu divo. Ele, pra mim, tá tipo assim, top 3 seres humanos que já passaram pela Terra no Brasil, gente. Quem veio a chegar nessas conclusões foi o historiador Rodrigo de Sá Neto, que escreveu esse livro aí. Inclusive, esse livro se baseia em sua tese de doutorado. Ele fez uma pesquisa extensa pra entender de onde que vem essa tal de teologia da prosperidade, que é o negócio mais incoerente, mais absurdo do mundo. Pegar o cristianismo e transformar em ficar rico, é um bagulho que é surreal de entrar na nossa cabeça. E a conclusão que se chega é que isso data lá dos conflitos de Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética estavam disputando mentes pelo mundo, né? Porque a guerra, de fato, nunca aconteceu. O bagulho aconteceu era no tabuleiro de xadrez ideológico. E se você, Buba, na posição dos Estados Unidos, tá pensando assim, tá, como é que eu faço pra botar na cabeça das pessoas que, na verdade, não é legal todo mundo ser igual? Como que eu faço pra falar pras pessoas que o negócio é ser liberal, é mercado mesmo, é consumo, entendeu? Pra que o meu bagulho possa vigorar no mundo inteiro. Aí alguém fala assim, viu, Estados Unidos, tudo bom? Deixa eu só dar uma dica aqui. E se a gente pegasse um aparato de domínio de mentes muito eficiente que existe há milênios, chamado religião? Estados Unidos, conte-me mais. E assim... Uma coisa meio calvinista, né? Que é aquela reforma luterana que teve as divisões religião cristã ali na Europa. Um dos braços ali que surgiu da religião cristã foi o calvinismo. E aí, peraí, deixa eu só ver se é isso mesmo. Aqui, ó, o valor do trabalho e dos bons costumes como sinal de que alguém é um dos eleitos. Valorização do trabalho e do lucro. A valorização do trabalho e do lucro, o calvinismo viu no trabalho e nos frutos dele uma possível sinal de salvação, o que atraiu a adesão da burguesia. João Calvino, ele estava numa posição em que ele precisava atrair a burguesia de alguma forma. Ele precisava de apoio político e financeiro para poder financiar essa reforma, essa nova religião, desse novo braço da religião que ele estava desenvolvendo ali. Então, o que ele falou? Enquanto uma parte da religião, né, talvez a parte mais católica, né, protestante e tudo mais, dizia que é mais fácil, que tá até na Bíblia, né? Mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que entrar no reino dos céus. Ele falou que não, que na verdade lucro, dinheiro, trabalho, isso na verdade é um sinal de salvação. Ele fez com que a burguesia aderisse às ideias dele, enfim. É só meio que um 2.0 disso aí, tá ligado? Sim, lá nas idas dos anos 50, eles criam mesmo um bagulho de juntar um monte de religioso, um monte de lideranças, que eram inclusive católicos, mas também evangélicos, e tinha até judeus no meio. E eles criam uma espécie de órgão, né? Uma ordem chamada Frasco, a Fundação para a Ação Política e Religiosa na Ordem Civil e Social, que era basicamente uma frente religiosa fundamentada no conceito de que o comunismo é uma ameaça espiritual a todos nós. O comunismo, esse conceito sem Deus aí, ele veio pra acabar com o cristianismo. Ele veio pra acabar com você crente. O que você... E daí vem essa ideia de que o comunista, ele quer acabar com a sua família. Por quê? Primeiro porque dessa forma você traz um quê de sentimentalismo pra coisa, talvez. Acho que apela um pouco pra esse lado sentimental das pessoas, mas mais do que isso, estrutura sagrada que é a família e coloca ela em risco. Colocando ela em risco, você cria um grande inimigo, que é o comunismo, né? Os comunistas. E, enfim, não à toa a gente viu muitas dessas pregações quando o Bolsonaro tava para se eleger, né? O bolsonarismo, ele tomou as igrejas evangélicas. As pessoas faziam festa, iam todo mundo de verde e amarelo. Os pastores ficavam falando que só o Bolsonaro ia salvar. O Silas Malafaia vai lá e fala que o Bolsonaro vai salvar o país, vai salvar o mundo, e que no versículo 22, enfim. Tem todo esse teatro. Aí talvez eu esteja indo um pouco pra longe demais. Mas esse já foi um questionamento que eu fiz com vocês quando eu falei sobre isso outras vezes aqui no canal, sobre essa questão de religião, poder, política, enfim. Nesses mesmos lugares religiosos, quem a gente tá vendo?
os maiores símbolos de ostentação, de dinheiro, a nova profissão, as pessoas que dividem a vida com todo mundo, os influencers. Pra Virgínia, é tudo graças a Deus, né? É tudo dele. Honra e glória a Deus. A VTube, legendários, aí tem diversas vertentes dessa porra. Mas a religião, ela se volta pra essa coisa de honra, benfeitoria, de boa imagem, que é exatamente o que essas pessoas querem passar, né? Mas sempre tá atrelada ao dinheiro. Não à toa, essas pessoas também são pessoas que ostentam muito. Aí a Mayra Card, que é super crente, vocês não estão vendo, acompanhando toda essa questão da obra dela, a casa em Alphaville, babá. Ela comprou a antiga casa do Neymar, velho. Mas ela tá lá dizendo que é tudo graças a Deus. Se não tem uma relação, eu sou maluca, né? Você precisa, na verdade, é da teologia da prosperidade. E que lugar melhor pra se começar um trabalho como esse do que um quintalzão lindo e maravilhoso com samba, gente bonita, calor, praia, do que o Brasil. Começa a desembarcar aqui, rapaziada, papo de uns 70 anos atrás, aos milhares, os missionários da teologia da prosperidade. Não, isso deixa quieto esse negócio. Os tais teólogos da libertação, eles estão levando a ideia de que todo mundo tem que ser igual e de que acumular riqueza não tá correto, mas isso vai contra o capitalismo americano. Não. A gente precisa ensinar pra eles o evangelho do dinheiro, cuzão. Eles começam a fazer missões, né? Mandam seus missionários, inclusive, pras regiões de povos originários brasileiros. E lá eles começam a fazer essa pregação. Ó, o negócio é o seguinte, hein? Tem que abrir lojinha de celular aqui no bagulho mesmo, entendeu? É Bitcoin o negócio, porque... Não, e mais que isso, né? Não é só uma questão de você tem que fazer o capitalismo girar, você tem que vender e você tem que comprar. Você tem que me dar dinheiro. Você... que ganha um salário mínimo tem que dar 10% para a igreja todo mês se você quer ser salvo. Senão você vai arder no fogo do inferno. É mais do que isso. As pessoas compram salvação. Tinha pastor vendendo terreno no céu, gente? Tá certo, né? Errado foi o médico que liberou. É isso que Deus quer, pra contrapor o trabalho que os missionários da teologia da libertação faziam antes, porque esses caras, eles já pisavam no calo dos militares aqui brasileiros e das lideranças conservadoras, porque os teólogos da libertação chegavam pros povos originários e falavam, a importância da sua terra, isso aqui é a sua cultura, entendeu? Tem que ser preservado, tem que ser mantido. Aí os caras já começaram, não, mas isso daí não é legal, né? Vamos, manda um projeto de Malafaia pra eles lá. E alguém perguntou, mas é 1950, quem que é Malafaia? Não, você vai ficar sabendo, relaxa. Foreshadowing, isso aqui é roteiro, é recurso narrativo, tá, rapaziada? Vem comigo. Teologia da prosperidade destruiu a cultura de povos originários, entendeu? O que antes era usado, sei lá, eu usava ervas ou rituais pra fazer cura, agora é reza. Reza muito. A própria linguagem, a língua, os dialetos que eram ensinados na época, eles falaram, não, para com isso daí não é cultura do evangélico, entendeu? Pode tirar isso. Eles transformaram comunidades verdadeiramente autossuficientes em mão de obra barata na mão de capitalistas safados. É uma colonização no século XX. Tudo com o evangelho da prosperidade como pano de fundo. Eles deixaram os indígenas dependentes de ONG, de fazendeiro, de igreja. Basicamente é isso. Destruíram a cultura, destruíram a comunidade, tudo em nome do dinheiro. Inclusive, Buba, esses caras, eles eram protetores da terra, tá ligado? Essa medida aí dos evangélicos favorece até o agro. Que daí, aí os caras falam assim, não, essa terra não é de vocês não, entendeu? O negócio é dinheiro, porra. Vocês não aprenderam isso na igreja? Sai daí, caralho. Vamos desmatar essa merda. Os Estados Unidos, em parceria com algumas figuras aqui no Brasil, criam uma espécie de frente ampla anticomunista, uma coligação que visa defender os interesses dos Estados Unidos contra os interesses da União Soviética em países. E aí, pra você ter ideia, a primeira igreja da tal da teoria como é que fala? Do negócio do dinheiro lá, do dar o relógio pra mim, que dá o cartão depois não dá a senha, a teologia da prosperidade. A primeira igreja do evangelho do dinheiro, que é fundada no Brasil em 1951, é a igreja do evangelho quadrangular, fundada por um tal de Harold Williams. Esse cara nasceu onde? Em Quixadá? Esse cara nasceu em Paulínia? Não, ele é americano, viado. Você sabia disso? O primeiro crente que veio pregar dinheiro no Brasil é americano. Você sabia dessa? Deixa o like aí! Outra igreja pentecostal chamada de Igreja de Nova Vida foi fundada aqui no Brasil por um cara chamado Robert McAllister. Robert McAllister! Robert motherfucking McAllister, dude! E aí, figuras como a como é o nome do grande empresário lá, da Igreja Universal, o Edir Macedo, ele cria a Igreja Universal seguindo os moldes exatos plantados pelos Estados Unidos aqui. Nossa, eu tô nem comentando, mas é que eu fiquei muito entretido aqui. Desculpa. Rapaziada. Você tá falando, nossa, como que eu não sabia disso? Pois é, agora você tá sabendo! O legado dessa teologia da prosperidade nas comunidades indígenas brasileiras é um negócio... E tudo isso, galera, ficando rico como toda pessoa bilionária fica.
sem pagar imposto. Só que o deles é legal ainda. Graças ao Estado democrático de direito, eles não pagam imposto de nada, essa merda. Tava tudo funcionando bem, comunidades autossustentáveis, comunidades fundamentadas no respeito à terra, à convivência, à igualdade. Chegou o crente e falou assim, não, se você ganhasse dinheiro. What about that? A relação entre igreja e política foi se desenvolvendo ao longo das décadas, a ponto de que lá para os anos 80, a igreja chegou a enviar 60 candidatos evangélicos, pelo menos financiados pelos evangélicos, lá na Constituinte de 86. Já tava infiltrado, você não era nem nascido, né? Você não era nem nascido e os evangélicos já estavam mexendo os pauzinhos pra infiltrar crente na política, pra perpetuar capitalismo selvagem, neoliberalismo nascendo na teta de Jesus Cristo. Mas sem o consentimento dele, no caso, né? Porque ele você tá ligado que não fecha com esses bagulho. Lembrando que não existiriam esses 60 candidatos aí se não fossem os Estados Unidos. Assim como os candidatos à prefeitura. Sabia que o Maluf, por exemplo, era um cara que foi incentivado pela igreja evangélica? Tudo isso, olha aí, ó. Você vai puxando o fio, vai saindo o negócio, falando, nossa, era tudo os Estados Unidos? Sempre é! Até no 8 de janeiro aqui. Mano, sim. Estudar relações internacionais é você perceber que você vai odiar os Estados Unidos até o dia que você morrer. Que você vai assim, que quanto mais você estuda, mais merda você acha, mais fede, mais... E assim, cara, o negócio é que os Estados Unidos, a gente tava falando de hegemonia mais cedo, o negócio é que os Estados Unidos é completamente diferente. Porque o mundo que foi colonizado pela Inglaterra, toda a lógica pré-Primeira Guerra e tudo mais, não existe mais. Aquele mundo a gente não teve contato com ele. Ninguém tá vivo teve contato com ele, praticamente. Então, o mundo que a gente conhece é um mundo forjado pelos Estados Unidos. Então, eles estão metidos em tudo. Isso é óbvio. Eles estão metidos até aqui, ó. Aqui, ó. Tá isso aqui enfiado no nosso rabo. Desculpa, me empolguei. Tinha gente que foi presa que disse que teria sido financiada, contratada por igrejas evangélicas da teologia do dinheiro. Seriam elas, de acordo com a Polícia Federal, a Igreja Batista, a Presbiteriana Renovada e a Assembleia de Deus. E em 2019, apenas, um grupo de gringo, como eu boto o nome deles na tela aí, ó, esse grupo gringo aí, evangélico, tava trocando figurinha com quem? Com o governo Bolsonaro. Claro. Olha só que coisa, né? Aí você para e pensa, não, pera aí, então Jesus, ele tinha uns pensamentos meio comunistas. Como pode, de repente, a galera vender a ideia de Jesus capitalista? De repente, vem dos impérios capitalistas tentando coibir o avanço do comunismo no mundo por meio da União Soviética. Olha só que coisa! A teologia da prosperidade, os pastores começaram a associar a pobreza... Igual eu falei, acho que até antes disso, até antes de comunismo existir, de ser uma teoria difundida, de existirem países comunistas, tentativas, né? Sempre foi mais interessante deixar a burguesia do seu lado. Sempre foi. Então, assim, enquanto houver burguesia, vai existir uma religião que exija ou que faça, né, influencie as massas a apoiá-la, perpetrar o seu poder naquela sociedade. A falta de fé. Tipo assim, ser crente, na verdade, é abrir negócio. Ser crente é comprar carro. Ser crente é ter luxo. Então, rapaziada, pra concluir, essa estratégia que nasce... É ter luxo, mas quem me deu foi Deus. Pode ser um sedanzinho velho, pode ser um apartamento, pode ser uma casa de luxo, pode ser qualquer coisa. Foi Deus que me deu. Lá nos Estados Unidos, como uma medida de conquista de mente... Agora, o Deus tá de sacanagem, né? Parceiro, você dá Fiat 2001 pra algumas pessoas, 50 milhões de seguidores pra Virgínia, você tá de sacanagem, né? Tô brincando, eu sei que isso não é coisa sua. Você é da hora, mano. Desculpa, gente, tô conversando com ele aqui. Acabou moldando a sociedade brasileira. O número de evangélicos aqui só cresce, a influência deles no Congresso Nacional só aumenta. Eles mudaram valores, eles mudaram comportamentos, eles mudaram a política de várias regiões do nosso país. E hoje são uma das forças políticas mais pulsantes aqui nessa porra, né? Vocês estão virando uma nação evangélica. E quem plantou a sementinha foi quem? A porra do tio Sam. Tá feliz? Não tá? Deixa o like, a gente se vê no próximo vídeo, demorou? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa e tchau! E aí, galera, o que vocês acharam do vídeo? Eu quero muito saber o que vocês pensam sobre essa questão aqui embaixo, tá? Principalmente se tiver evangélico me seguindo, eu não faço ideia se eu tenho seguidores evangélicos. É isso, gente. Um beijo pra você. Até o próximo vídeo, não esquece de dar like, tá? E de comentar aqui embaixo, de dar hype. Beijo!